Mesmo os mais fortes precisam de colo. Não há ninguém aqui sobre a face da terra que de vez em quando não precisa de um colo. E quando nós pensamos que não, nós passamos por duros momentos, sabe? Nós vemos nas passagens bíblicas Isaías, grandes homens que precisaram sim ser acalentados. E por que não nós não sermos acalentados? Nós vemos no livro aqui de Isaías, né, quando ele começa, é no capítulo 57. As pessoas direitas morrem, ninguém se importa, os bons desaparecem, ninguém percebe. É o poder do mal que os leva embora, mas eles encontram a paz. Os que vivem uma vida correta descansam na paz, em paz na sepultura. Então nós podemos pensar, avaliar, analisar. A dificuldade, Deus habita, Ele está com todos aqueles, mesmo que sofrem, né? Injustiça, mesmo que sofrem perseguições. E tudo isso que a gente vê pelo mundo aqui, há um altar de paz dentro dos nossos corações, das nossas mentes, aonde Deus habita. E quando as coisas se tornam aparentemente insuportáveis, sabe? Quando está doendo demais, nós nos sentimos desgastados, nós nos sentimos como que ressequidos num deserto, nós podemos clamar ao Senhor, porque Ele nos dá socorro bem presente na angústia. Sabe, Ele é a nossa fonte de alimento, de suprimento, de tudo, de qualquer natureza que nós necessitemos, amados. Ele é um Pai presente, totalmente presente. Lá no versículo 14 nós vemos: o Senhor diz, prepare um caminho, aplanem estrada para que o meu povo possa voltar para mim. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Não continuarei repreendendo o meu povo e não ficarei irado para sempre, senão morreriam os seres que eu criei. Nós estamos aqui na velha aliança e aqui a gente vê, né, que o povo, Deus está falando através do profeta, nos castigos que o povo vai receber. Aqueles a quem deu o sopro da vida. Por causa do pecado da cobiça do meu povo, eu fiquei irado com eles e os castiguei. Na minha ira, me afastei deles. Mas mesmo assim, eles continuaram teimosos e seguiram o seu próprio caminho. Tenho visto como eles agem. Mas eu os curarei, os guiarei, os consolarei. Nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz. Paz aos que estão perto e aos que estão longe, eu os curarei. Porém, os maus são como o mar agitado. As suas ondas não se acalmam e trazem lama e sujeira para a terra. Não há segurança para esses pecadores. O meu Deus falou. Então, a esperança, amados. E a gente está vendo isso aqui na Antiga Aliança. Por que eu falo isso? Quem não entende ainda o que é a Antiga Aliança, Jesus não tinha vindo ainda. As leis eram escritas em pedras, né? Quando Moisés subiu lá no monte e desceu com aquelas pedras. Mas aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, é a partir de Jesus, sabe? Não foi escrito em pedras, mas no coração. Jesus veio trazer para nós vida em abundância, veio nos resgatar. Ele não veio anular a lei de jeito nenhum, mas ele veio trazer um significado, uma postura que nós precisamos ter. Uma postura baseada em amor, em verdade, muita responsabilidade, sim. Que às vezes as pessoas pensam, ah, não, tudo pode, ah, minha salvação está garantida. Nananina, não. Como eu já falei até num devocional anterior, a nossa salvação precisa ser trabalhada dia após dia. Mas há consolo. O Senhor, Ele nos cura em todos os sentidos. Ele trabalha as nossas almas. Se você está passando por alguma dificuldade, e eu pergunto, quem não está? Talvez num tempo de desafio, de luta, mas calma, porque vem momentos de refrigério. Mas a grande maioria tem passado por muitas coisas difíceis. Porque nós estamos vivendo a época que há o esfriamento no coração dos homens. Pelo tanto pecar que nós vemos à nossa volta, a gente às vezes pergunta, meu Deus, o que é isso? Mas todas as respostas estão na Bíblia. Sabe, coisas absurdas nós estamos vendo acontecer diariamente. Mas o Senhor também, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. E Ele deixou isso tudo registrado para que nós tivéssemos consolo, para que nós tivéssemos compreensão e entendimento sobre esses tempos. Para que não ficássemos sem um mapa
Que direção que eu vou tomar? Para que lado eu vou? Deixa eu pegar minha canequinha aqui. E o Senhor já nos mostrou para que lado nós vamos. Nós vamos permanecer nele, prevalecer nele. Porque ele tem as palavras de vida. Ele tem a proteção para nos dar. Ele tem tudo de melhor para cada um de nós. Mas é preciso que realmente nos submetamos a ele. É preciso que realmente caminhemos com ele. Sabe, eu ouço muitas mulheres. Já ouvi também muitos homens, muitos. Eu trabalhei como voluntária na clínica de recuperação. E eu via diariamente homens de 18 a 60 anos, né? E ouço muitas mulheres, eu tenho muitas coisas assim que elas até já me deram permissão para eu falar, para eu contar, sabe? E na atualidade nós vemos muitas pessoas sofrendo com relação aos filhos, sabe? Há comportamentos difíceis, mas Deus já tem consolo para você. Deus tem consolo para todos nós, porque Ele falou que isso ia acontecer, mas Ele diz para nós não perdermos a esperança. Às vezes nós vemos pessoas que nós amamos com comportamentos tão estranhos, que às vezes tem mães que falam comigo, não acredito que esse serzinho saiu de dentro de mim. Você já falou isso? Tomara que não, mas não está muito difícil de muita gente estar falando não, sabe? Mas nós vamos perseverar em oração, confiando, tendo a esperança como a âncora. A palavra diz lá em Romanos, a esperança é a âncora das nossas almas, que não nos deixa naufragar. Porque quando nós temos esperança, haja o que houver, nós estamos firmados ali na palavra de um Deus que não mente. Então, a esperança para essa angústia, para essa ansiedade, até para esse desespero que você possa estar passando, sabe? Anteontem, né? Semana passada, acho que dia 10, né? Não sei se vocês viram na rede o falecimento de uma moça, né, nas redes sociais, a gente fala, influenciadora, né? Que morreu aos 19 anos, deixou um filhinho, né? Ela foi diagnosticada, ela já casou com câncer, né? E não houve cura para ela, né? E você, talvez como eu, né? Eu ainda converso muito eu converso sempre com Deus e eu pergunto muito para ela, eu sou uma filha muito chata. Muito chata. Eu falo, oh Deus, ela, né, pelo menos aparentava, né? Eu não conheço a fundo, só Deus conhece, mas ela não foi curada, né? E aí, sabe, a nossa fé precisa avançar. A nossa fé precisa diariamente, sabe, avançar. E nós realmente, né, falarmos como o apóstolo Paulo, que morrer é lucro. Ah, você está falando porque não é na sua casa, na sua família. Olha, eu já tive a partida de neto, de filho, de pai, de irmão, amigo, sabe? Eu já tive muitas partidas. E não foram fáceis, sabe? Mas em todas houve consolo. E assim, a certeza, sabe? Deus nos dá essa certeza, essa convicção. Nós vamos sempre fazer o nosso papel de levar para essas pessoas, né, a palavra de Deus, de falar para elas. De vez em quando Deus me... Olha, vai lá, né? Foi ano passado mesmo. Me acordou de madrugada, tinha um tio que estava adoecido, né? Ele falou para ele, olha, grava para ele um áudio. E eu gravei 5 minutos de oração, né? Falando coisas que Deus havia mandado. 2 dias depois, ele faleceu. E depois eu sonhei com ele, né? Eu vi a família, os filhos, a filha pedindo, né, um consolo. E eu tive um sonho lindo com ele, sabe? Lindo, lindo, lindo. Tenho certeza que ele é do céu. E ele estava ali muito bem. Então Deus é maravilhoso. Ele vai nos consolar. Vai doer? Vai! Sabe como quando eu vi, né? E eu tenho até uma amiga que ela tem essa mania, quando ela tá passando por situações difíceis, né? Ela vai atrás dessas situações, assim, dolorosas, para ela se consolar. Ela já me contou, né, que em tempos muito difíceis, sabe? Ela morava numa cidade que tinha hospital de AIDS, a ala da AIDS, a ala do câncer, e ela ia para lá, né? Naquele tempo que ainda era possível também entrar sem a carteirinha, hoje tem uma burocracia bem maior, né? Não que não seja necessário, não estou aqui como crítica dessa necessidade, desse cuidado. E ela ia para ver as dores daquelas pessoas, para que a dor que ela estava sentindo, ela visse que era tão pequena, né? Eram decepções, eram perdas e não aquelas eminências de vidas que estavam ali aguardando um milagre. Mas, amados, o que eu quero dizer para você? Deus tem, sabe? Como ele promete aqui, está no versículo 18. Eu os curarei, eu os guiarei, eu os consolarei. Nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz. Paz aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. Ele tem cura para nós.
cura emocional, cura da alma. Porque é uma das nossas grandes aflições na alma. Sabe, a alma dói muito mais, sangra muito mais, fere muito mais, nos joga muito mais no tatame, no chão, do que as outras condições, as 10 condições materiais que nós almejamos. Porque quando nós estamos bem, emocionalmente em paz, conectados realmente com Deus, andando ali em disciplina, nós conseguimos superar. Vai, as situações continuam. No mundo tereis aflições, Jesus afirmou. Mas porém, contudo, todavia, tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo, ele venceu. E nós venceremos. É promessa dele. Então agora, creia. Se você está sem fé, se você está batido demais, não está conseguindo nem orar, só consegue chorar, chora. Sabe? Mas acessa a internet, acessa um louvor, pede a Deus que te mande uma pregação, uma reflexão. Ele vai mandar. Ele manda para todo mundo. Sabe? Eu tenho inúmeras experiências nesse sentido, dele me dar palavras, aquelas palavras pertinentes para aquele momento, sabe? É sentir ele. Perdoa, amados. Deu um tombinho aqui. Não vou anular o vídeo, tá bom? Eu esbarrei em algo aqui. Eu não posso anular porque eu não tenho realmente tempo agora disponível para gravar outro vídeo para vocês. Perdoa o acidente. Então, amados, ele tem socorro bem presente na hora da angústia. Para todos nós. Ele não nos deixa sós. Ele não é um que promete e deixa de cumprir. Não. Ele cumpre. Ele cumpre e bilhões de pessoas sobre a face da Terra, que era o que eu estava falando quando caiu aqui. E isso é tremendo. Ele te vê na sua individualidade. Ele vê o seu coração, ele vê sua mente, ele vê sua história, sua circunstância. Que papai é esse? Nosso Pai do céu. Para aqueles que o querem, que querem essa paternidade. E você quer, você a tem. Eu a tenho, quem quiser. Venha a mim, todos que estáis cansados, tristes, oprimidos, injustiçados, e eu os aliviarei. Ele tem alívio para todos nós, amados. Antes da gente orar no canal de hoje, um dia, domingo, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aí seu amém, seu emoji, alguma coisa, porque isso significa muito para o canal, sabe? Significa muito para outras vidas, para que a palavra possa chegar até elas. Amém? Então vamos orar. Ô Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, eu tenho certeza, Deus, que o teu olhar, o teu coração está conectado com todo aquele que chora, com todo aquele que está aflito, Deus, com todo aquele que intercede, Deus. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu me coloco agora em oração por todas essas pessoas, ó Pai. Seja agora, nesse tempo, hoje, ou quando esse vídeo for acessado, Deus. Ah, papai, ilumina, Deus. Consola, leva a tua palavra, Deus. Leva o lenitivo. Leva a esperança necessária que só o Senhor pode dar, ó Deus. Eu te louvo, te agradeço por cada uma aqui presente, ó Deus. E já te agradeço pelas respostas às nossas orações. Em nome de Jesus, Senhor. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.